a situação que o Brasil vive hoje, nos falta um projeto de futuro. E nós não sabemos por quanto tempo uma sociedade, uma comunidade consegue viver sem futuro. No momento em que o Brasil vive uma situação de crise profunda, né, e de degradação da própria ideia de comunidade política e da maneira como nós construímos alguns desses valores. Para uma comunidade precisa ter solidariedade, precisa ter sociabilidade, debate público, formas de relação. Comemorarmos a independência talvez nos permita pensar juntos sobre o brasileiro que nós fomos, no momento em que o Brasil era só uma ideia. Lembrarmos desse brasileiro pode nos fornecer imaginação política suficiente e repertório para nós pensarmos, então, o brasileiro que nós queremos ser. Nós estamos muito acostumados a pensar a independência do Brasil apenas na visão do Rio de Janeiro, que foi o projeto vitorioso. Em 1817, a República foi proclamada no Recife. Recife abre o ciclo revolucionário da independência, que vai se estender até 1824, com a Confederação do Equador. Você vai ter uma série de eventos nas províncias que nós pouco conhecemos, por exemplo, uma história que nós precisamos contar, né? Que está lá no Piauí, né? Que é o fato de que houve uma revolta em Oeiras, os brasileiros a favor da independência vão ser mortos, mais de 200 brasileiros, a tiros de canhão no leito seco de um rio, no Piauí. É a Batalha de Genipapo. Você tem uma guerra indígena no Espírito Santo e você tem uma série de batalhas. A independência do Brasil não foi um episódio pacífico, muito ao contrário. Foram anos, então, muito conturbados. E se gerou um grande debate público que atravessou todas as províncias. Tem um escritor, que é o Mário de Andrade, que disse certa vez o seguinte: olha, o Brasil não é uma coisa ou outra, ele é uma coisa e outra. Ele é, ao mesmo tempo, toda uma história de construirmos um projeto de Brasil, né? E ele é, ao mesmo tempo, uma sociedade fundada na escravidão e que, portanto, é uma sociedade hierárquica e é uma sociedade violenta. E criamos essa camada epidérmica que nos reveste de valores civilizacionais. O problema é que isso é epiderme. Então, se você fizer um corte, emerge, né? Esse fundo recessivo que nós estamos vendo hoje na sociedade brasileira é porque a camada epidérmica se rompeu. Essa é a condição para a qual a gente tem que pensar. Se a gente pensar mais recentemente, quer dizer, o momento em que o país se organiza para pôr fim à ditadura militar, a partir da segunda metade da década de 70, até a Constituição de 1988, repare, é um momento em que a sociedade brasileira retoma um desejo futuro, faz uma escolha democrática, né? E faz uma escolha democrática nova, que a democracia ela não é um meio para se chegar em algum lugar, mas ela é um fim em si mesma. Essa é uma escolha importante que a sociedade fez e que se reflete na Constituição de 88. Se nós pegarmos esse momento, né, na história, nós vamos encontrar uma sociedade que está procedendo juntos a uma grande discussão de como construir um país democrático. A aposta da Constituição de 1988, quando se pensou na democracia, né, como é que nós vamos construir essa sociedade, nós apostamos nas instituições democráticas e apostamos na prática democrática, eleição, voto, papapá. Nós deixamos de lado o terceiro elemento que é fundamental para constituir uma sociedade democrática, que é a cultura democrática. Aquilo que o Tocqueville diz lá quando ele analisa a democracia na América, em que ele diz, olha, a democracia é um modo de vida também. Quais são as ações, as ferramentas, a discussão pública que nós temos que fazer nesse país para que a democracia se torne um modo de vida
na sociedade brasileira. Isso aí é urgente e nós vamos escapar e evitar o que nós estamos vivendo hoje, que é o rompimento da epiderme civilizatória do Joaquim Nabuco. A República, essa sim, é um problema na nossa história, porque nós temos uma tradição republicana que foi esquecida, que está lá nas conjurações, que está no ciclo revolucionário da independência, em Pernambuco, e a partir de um determinado momento ela desaparece. Nós temos uma construção que é uma república vazia de republicanismo, ou seja, vazia dos valores republicanos. Ao repensar, né, essa cultura política democrática, é importante que ela seja também republicana, né? Que ela estimule, inclusive, esse conjunto de valores, a solidariedade, a construção do bem comum, a ideia do debate. Para que a gente construa algo em comum, nós vamos precisar debater, né? E nós vamos precisar debater publicamente em torno de ideias, de princípios e de conceitos. Nós não precisamos concordar. É bom que a gente não concorde, porque ao não concordar, a gente estimula o próprio pensamento. Eu não concordo por quê? Tá? Então, esse processo forma a comunidade política. Do contrário, o que nós temos? Nós não temos uma comunidade, nós temos um aglomerado de homens e mulheres muito vorazes, egoístas, voltados para os seus próprios interesses particulares, né? Isso não forma comunidade, isso não garante liberdade. Já que nós vamos lembrar junto nesse 7 de setembro, eu acho que nós temos que pensar uma independência que nos permita dar esse grito. Como é que renasce a democracia no Brasil? Eu acho que a gente deveria dizer como é que renasce, elencar os princípios a partir de um grande debate público, como aconteceu há 200 anos atrás, quando havia só uma ideia de Brasil. E hoje? Como é que renasce a democracia no Brasil para que a soberania continue? Vamos escolher uma comunidade política, vamos manter uma comunidade política guiada por valores democráticos e republicanos, orientada pelo bem comum, que seja capaz de fazer leis e obedecer às leis que ela mesma faz, e que seja autônoma frente às potências estrangeiras. É bom para a gente começar a conversa a partir daí, você não acha?